Quantos amam a presença do Senhor? Aleluia. Aleluia. Você que está com a sua Bíblia aí, abre ela, não liga ela. João 15. Aleluia. Na presença de Jesus tudo é diferente, né? Tudo é diferente. João 15, a partir do versículo 13. Palavras de Jesus dizendo assim: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Eu vou ler novamente João 15, do 13 ao 15. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Certa vez eu estava conversando com um amigo, e ele falou muitas coisas para mim, claro, uma conversa entre amigos. E a gente aprende muito com os nossos amigos, né? Na verdade, ontem eu estava até conversando com uma pessoa, ontem de noite, já bem à noite, estava me contando um pouco da sua história. Enquanto não servia a Deus, enquanto ainda não caminhava, enquanto não trilhava essa jornada com Cristo. E essa pessoa falou uma coisa que todos nós sabemos e que é muito verdadeira, mas que às vezes a gente não se atenta, que é o fato de que as amizades, e ele estava falando especificamente as amizades no mundo, elas nos levam para o buraco. Eu também pensei que as amizades com pessoas de Deus, com filhos de Deus, elas nos levam também para cada vez mais perto de Deus. Uma pessoa tem mais de uma pessoa, na verdade, que ultimamente tem dito para mim assim: nossa, como você fala igual a Beltrano, citando um amigo meu, como vocês falam parecido, de maneira parecida, como vocês têm uma entonação semelhante, como vocês falam da mesma maneira. Amizade, convivência, né? Os amigos, eles nos influenciam, né? Uma boa amizade, ela nos influencia, obviamente, de maneira positiva. Ela nos leva para mais perto de Deus. E legal disso tudo, que quem chama a gente de amigo, não é a gente que chega dizendo assim para Jesus: ei, tu é meu amigo, tu é meu chapa. Não foi nenhum de nós que chegou dizendo para Jesus, não foi nenhum discípulo que nesse texto aí chegou dizendo para Jesus: aí, Jesus, tu é meu amigo, né, Jesus? Jesus chegou dizendo: eu chamo vocês de amigo. Já não chamo mais vocês de escravos. Já não chamo vocês mais de servos. Porque eu fiz confidências, eu tenho feito confidências, eu faço confidências a vocês. E esse meu amigo, essa conversa que eu estava tendo com um amigo, ele falou sobre 3 coisas que me chamaram a atenção. Sobre os pilares de uma amizade. Muitas das nossas conversas sempre me dão inspiração. Eu sempre estou conversando com esse amigo com uma agenda, com essa minha agenda aqui, anotando todas essas inspirações. E a gente conversando sobre amizade. Quando ele falou sobre os pilares de uma boa amizade, eu falei para ele: posso pregar em cima disso? Aí ele falou: pode. Então tá, obrigado. E os pilares de uma boa amizade, a gente estava conversando, são confiança mútua, sinceridade e boa escuta. Eu, se fosse você, copiava isso, anotava isso no seu celular, anotava isso na contracapa da sua Bíblia, anotava isso na sua mão para depois escrever em casa. Quem fez muito isso, de escrever na mão, né? Na escola a gente fazia isso, né? Escrevia na mão, para não esquecer. Isso quando era antes do recreio, já era o aviso, o que você tinha escrito já tinha ido embora já depois na hora do recreio. Os pilares de uma boa amizade, anota aí para você não esquecer.
Cola isso na sua geladeira, no seu espelho, na sua Bíblia. Confiança mútua, sinceridade e uma boa escuta. Interessante que a gente pode reparar nesse texto aqui essas três coisas. Esse amigo, quando falou isso, eu não sei de quem que ele ouviu isso, acredito que foi uma coisa que surgiu dele, acredito que foi uma coisa que veio, que foi uma inspiração que ele mesmo recebeu, mas eu tenho certeza que essa inspiração foi muito além da sabedoria humana. Porque Jesus, ele quando fala essas coisas para os seus discípulos, ele está dizendo exatamente isso para os seus discípulos: olha, eu confio em vocês, eu estou sendo sincero, porque tudo que eu tinha para revelar a vocês eu estou revelando, e eu tenho uma escuta boa com relação à vida de vocês, com relação ao que vocês falam. Então, eu chamo vocês de amigo porque não só vocês são capazes de me escutar, não só vocês são capazes de confiar em mim, não só vocês são sinceros comigo, até porque não tem como a gente fugir de Deus, né, gente? Não tem como a gente escapar de Deus, né? O salmista mesmo falou assim: para onde eu irei? Se subo aos céus, ali tu estás. Se eu vou no mais profundo abismo, ali tu também estás. A gente não escapa da presença de Deus. Mais interessante é saber que Jesus é que chega para aqueles homens e chega para mim hoje dizendo: já não chamo vocês mais de escravos, já não chamo vocês mais de servos, eu chamo de amigo. Na parte A do versículo 16, Jesus ainda diz assim: vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os escolhi. E eu fico olhando para a minha vida e pensando: caramba, o Senhor realmente é maravilhoso, porque me escolher. O que o Senhor viu em mim? O que o Senhor viu em nós? Mas, muito mais do que talvez a gente ter consciência do nosso pecado, ter consciência de quem nós somos, ter consciência das nossas dificuldades, ter consciência das nossas lutas, é a consciência de que Jesus nos ama independente de qualquer uma dessas coisas que nos cercam a vida. Jesus e o seu amor nos cercam, nos cobrem, nos confortam, nos trazem cura. E esse amor de Jesus é maravilhoso. E eu queria que você pensasse junto comigo numa história, que conversando com esse amigo sobre os pilares de uma boa amizade, essa história é de um homem que foi muito amigo de Deus. Um homem que se chama Noé. Você que conhece bem a história de Noé, lá em Gênesis 6, se eu não me engano, diz que Noé era amigo de Deus. Diz que Noé caminhava com Deus. Noé estava perto de Deus. Abre lá, Gênesis 6, vem comigo. Gênesis 6. A gente pode ver Jesus nos chamando para essa amizade, assim como um dia o Pai teve com Noé. É isso mesmo, Gênesis 6. Gênesis 6, versículo... Olha só o contexto desse mundo. Vou ler a partir do versículo 7. Olha só como é que o mundo estava. Gênesis 6, a partir do versículo 7. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Meu Deus. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Versículo 9 diz assim: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé andava em comunhão com Deus. Até aqui. A terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência. Na verdade, eu até quando converso com alguns amigos, eu digo que parece que os dias que vivemos hoje são os dias de Noé. Eu tenho dito isso constantemente, estamos vivendo os dias de Noé. Estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos vivendo dias muito complicados. Estamos vivendo dias terríveis.
Peço que você preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar a você. Que a despeito de existirem dias terríveis, dias maus, dias complicados, dias ruins, dias tristes, dias de extrema corrupção, dias de desesperança, o Senhor nos chamou para sermos seus amigos. O Senhor ainda olha para nós, o seu povo, o seu remanescente, para dizer: neste mundo escravizado, neste mundo de escravos dos seus desejos, das suas paixões, escravos do diabo, escravos do pecado, eu vos chamo de amigos. Jesus está te chamando para uma nova vida, para viver com uma nova mentalidade, com uma mentalidade de amigo. Noé, em um mundo corrompido, não aceitou ser corrompido pelo mundo. Noé não se deixou levar pelas circunstâncias. Você consegue imaginar que, obviamente, isso não era uma situação que protegeu a muitos parentes de Noé. Muitos dos parentes de Noé, muitos dos primos, dos tios, dos sobrinhos, irmãos. Noé tinha irmãos. Mas Deus encontrou Noé no meio disso tudo. Noé não se deixou influenciar por circunstância nenhuma. Noé não se deixou levar pelo que estava ao seu redor. Noé decidiu também ser amigo de Deus. Jesus, como a gente leu lá em João 15, nos chama para sermos seus amigos. Mas nós precisamos corresponder a essa amizade. Quando você conheceu algum amigo seu, algum grande amigo seu, alguém teve que se aproximar primeiro. Eu já contei, eu tenho uma grande amizade na minha vida, tenho muitos amigos, tenho muitos bons amigos, mas eu tenho um grande amigo, uma grande amizade já de muitos anos na minha vida, que vocês conhecem, que é o pastor Rafael. E eu acho que eu já contei isso, não sei se aqui, não sei se foi no Recreio, onde é que eu contei. Como começou a nossa amizade? Um veio procurar o outro. E a gente estava sentado, não sei se você lembra, você que é das antigas, lembra que tinha um corredor aqui, que era aberto na lateral. E a garotada no final do culto, igual o pessoal, a garotada fica agora nas escadas. Não tinha escada, antigamente a gente ficava ali, nessa calçadinha que tinha aqui, para o estacionamento, sentado, e a galera foi indo embora. Aí ficou eu e o pastor Rafael, um olhou para a cara do outro. Ele tinha pouco tempo na igreja ainda. Ele chegou para mim e perguntou assim: e aí, de quem que você gosta? Aí eu falei, não lembro mais de quem. Eu lembro que a pergunta foi essa. Eu falei, eu gosto de fulana. Ele, eu gosto de Beltrana. E ali começou uma amizade. Mas alguém precisou procurar alguém. Tinha um interesse, tinha uma intenção, tinha um desejo. E alguém precisou tomar uma atitude. E não bastou a atitude de um lado, precisou que o outro lado correspondesse. Eu podia dizer para ele assim, pô, se enxerga, cara, tá maluco? Eu vou ficar te falando da minha vida? Podia ter falado isso. Podia ter falado qualquer coisa. Será que você está tratando Deus assim no seu dia a dia? Jesus foi bem claro dizendo assim, olha, eu vos escolhi. Será que nós temos correspondido a essa escolha como Noé correspondeu? Porque esse chamado de Deus é para todos nós, gente. Deus não chamou um grupo seleto para ser amigo dele. Deus chamou a todos nós para sermos amigos dele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Deus não amou uma parte do mundo. Deus não desejou que uma parte do mundo fosse salva. Deus amou o mundo. Deus elegeu a todos. Com assunto complicado, né? Eleição, predestinação. Deus elegeu a todos. A todos. A questão é, o que nós estamos fazendo com o chamado de Deus? Tem pessoas que estão rejeitando o chamado de Deus. O pastor Marcos mandou ontem no grupo dos pastores, no WhatsApp, lá, um vídeo muito legal. E o pastor, naquele vídeo, ele contou uma história muito interessante. E nessa história, que ocorreu lá é uma parábola, não é uma história real, mas a época em que ocorreu essa história era aquele período do faroeste americano,
aquela época clássica, né, que a gente já viu tão retratada aí nas telas. E nesse tempo, um homem, um bandido, um assassino terrível, que não perdoava ninguém, não perdoava nada, ele foi preso e condenado à pena de morte. E tendo sido condenado à pena de morte, eu estou encurtando bem a história, até porque eu não sou um bom contador de história. E tendo sido condenado à morte, ele na cadeia, aguardando a sua prisão, o governador daquele estado, ele se compadece daquela situação, algo incomoda ele, e houve no seu coração o desejo de conceder perdão para aquele homem. Como governador do estado, ele podia fazer isso. E aquele governador, ele pega uma carta, que tinha ali a liberação, uma carta de perdão, que perdoava aquele assassino, aquele bandido, de todas as suas falhas, de todos os seus crimes, absolvia ele aquilo. E ele bota numa Bíblia, e ele se disfarça de pastor. Aquele homem, aquele bandido, aquele sujeito que não acreditava em Deus, que não amava a Deus, que não conhecia Deus, ele se depara de repente com um governador disfarçado de pastor. O governador se disfarça de pastor e vai até o presídio, vai até a prisão para visitar esse homem com a Bíblia na mão e uma carta de perdão, uma carta para libertar aquele homem daquela prisão, para dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida. E o governador disfarçado de pastor chega e se apresenta e fala: meu filho, quero falar com você. E aquele homem enxota o pastor, governador, enxota ele, cospe nele, fala: sai daqui, eu não quero saber de você, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada, rapaz. E aquele governador insistiu, mas o bandido continuou ainda mais agressivo, e então ele sai de cena, as pessoas separam os dois, e o governador volta para sua casa com a Bíblia, com uma carta de perdão dentro. E um carcereiro chega para aquele homem que estava preso e fala assim: você acabou de jogar a sua liberdade fora. Esse cara que veio falar com você, ele não era um pastor, estava disfarçado de pastor, com aquela roupa que a gente usa aqui na ceia, sabe? Com um colarinho, todo bonitinho. E aqui ele fala assim: você acabou de dispensar da sua presença o governador. Dentro daquela Bíblia que ele estava segurando tinha uma carta de perdão para você. E você rejeitou o perdão que o governador veio dar para você. Você rejeitou a oportunidade de continuar vivendo. E assim é a humanidade diante de Deus. Deus amou o mundo, Deus escolheu a todos, mas nem todos escolhem a Deus. Essa é a grande verdade. Mas eu quero voltar agora um pouquinho mais para nós, que entendemos e nos dizemos filhos de Deus. Será que eu escolho Deus todos os dias da minha vida mesmo? Será que em todos os instantes eu tenho escolhido a Deus? Será que eu estou vivendo como Noé, num mundo corrompido, mas andando na direção contrária desse mundo? Vivendo num mundo banhado no pecado, vivendo num mundo de lama, de sujeira, num mundo de desesperança. Como eu estou me portando? Quais estão sendo as minhas escolhas? Será que o problema é de verdade falta de conhecimento? A gente sempre cita o texto de Oséias, que diz assim, que o meu povo peca por não conhecer. Meu povo peca por não conhecer, por não ter conhecimento. Mas eu gosto mais ainda das palavras de Jesus. O nosso bispo sempre enfatiza isso. Quando Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus é bem mais específico: as Escrituras e o poder de Deus. Mas como é que eu desfruto do poder de Deus? Como é que eu desfruto desse poder? Eu preciso caminhar com Jesus. Eu preciso andar com Deus. Assim como Noé andou com Deus. Andar com Deus não é necessariamente fazer aquilo que é mais fácil de fazer. Andar com Deus não é necessariamente fazer aquilo que se quer fazer. Andar com Deus é fazer aquilo que Ele manda fazer. É uma amizade estranha a princípio, né?
A gente para pensar assim, que amizade estranha. Que um amigo faz o que eu ordeno, um amigo faz o que eu mando, né? Jesus falou isso. Que coisa estranha isso. Que amizade é essa? Porque você pensa assim, com a sua maneira, com a nossa maneira humana de olhar para as coisas. Ué, mas eu não mando nos meus amigos. Alguns aqui estão pensando assim, com um olhar triste, eu não mando nem na minha esposa. Alguns mais triste ainda, talvez estejam dizendo assim, eu não mando nem nos meus filhos. Que me dirão mandar num amigo? Mas o reino de Deus, gente, tem princípios diferentes. A gente precisa cada vez mais olhar com a mentalidade de uma nova criatura. Quantos aqui são nova criatura em Cristo Jesus? Quantos entendem isso? Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a sua maneira de pensar não pode ser a velha maneira de pensar. Uma nova criatura com uma velha maneira de pensar não comporta. Ontem na juventude, em determinado momento foi citado isso. Esse texto em que Jesus fala que não se põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo, ele rompe com o odre velho, com o recipiente velho. Não comporta. E o vinho novo é o Espírito Santo. E o vinho novo é o poder de Deus. Mas o poder de Deus, a mentalidade de Deus em uma mentalidade velha não comporta. Se perde, não só o recipiente, como o conteúdo do recipiente. E Jesus estava falando isso. Se você botar vinho novo em um odre velho, o odre velho vai se romper, o odre era um recipiente de couro, o odre vai se rasgar, o vinho vai se perder e você fica sem vinho e sem odre. Você é uma nova criatura, então comece a mudar a sua maneira de pensar. No reino de Deus, o amigo, o nosso melhor amigo, manda. E como diziam os nossos pais, obedece quem tem juízo. E eu poderia dizer para você que desfruta quem quer. Porque apesar de nessa amizade eu fazer o que ele manda, ele não me obriga a ser amigo dele. Ele se aproxima de mim desejando, querendo a minha amizade, querendo se relacionar comigo também, conosco. Mas a questão é, eu vou nessa direção ou não? Isso está na mão da gente. Deus nos procura, mas nós podemos fugir. Você lembra de Adão, né? Adão era encontrado por Deus todos os dias. Todos os dias. Aí Adão peca, Adão cai. O que Adão faz? Se esconde. E a Bíblia diz que Deus sai à procura de Adão. Cadê você, Adão? Cadê você? Onde é que você está? Mas Adão se escondeu. E aí a gente aprende uma coisa muito simples. Que o que faz a gente não viver e não preservar uma boa amizade com Deus, uma boa amizade com o nosso Senhor, é o pecado. O pecado nos afasta de uma boa amizade com Deus. E quando eu digo de uma boa amizade, eu não digo do fato de Deus ser um bom amigo. Que Deus é um bom amigo, todos nós sabemos. Que Deus é o nosso melhor amigo, todos nós sabemos. Isso não é novidade para ninguém aqui. Mas a questão é, o Senhor, muito mais do que ser o nosso melhor amigo, Ele quer que nós cultivemos um bom relacionamento com Ele. Você sabe que, você que já brigou com algum amigo, você que já brigou com alguém, você que já teve qualquer discussão, você sabe que na hora da discussão o ambiente fica pesado. Aquilo que você às vezes tem de bom, você perde. Aquilo fica chato, você fica uma situação muito estranha. Fica uma situação incômoda, essa é a palavra. Fica uma situação incômoda para você, para a pessoa, para aquele contexto ali. Cultive uma boa amizade com Deus. Deus trouxe você aqui hoje de manhã para você refletir um pouquinho sobre a importância de você ter uma boa amizade, sobre a importância de você manter um bom relacionamento com Deus. Não basta você dizer assim, eu sou amigo de Deus, e viver em pé de guerra com Deus. Como é que você vive em pé de guerra com Deus? Quando você vive uma vida de pecado. Quando você decide ser escravo de outras coisas. Quando você escolhe não ser amigo de Deus por meio das suas ações.
Rejeite hoje tudo que evita que você tenha uma boa amizade com Deus. Que você cultive essa boa amizade com Deus. Que você cultive esse bem-estar, esse bem viver com Deus. Até porque quando fomos feitos como novas criaturas, Deus não nos chamou para sermos simplesmente para sobrevivermos nesse mundo. Porque se a gente parar para perceber na vida da gente, a gente está meio que sobrevivendo nesse mundo. Jesus não veio nos dar sobrevida. Jesus veio nos dar vida, e vida em abundância. Mas eu só desfruto disso se eu caminho com Deus, se eu ando com Deus. Eu posso dizer para você que essa coisa da gente crescer na igreja, que é o meu caso, o caso de muitos aqui, ou de muitos que talvez já estão há muito tempo na igreja, eu ainda estou tentando entender o porquê, para ser sincero, sabe? Fico tentando entender por que às vezes a gente deixa que o nosso pensamento, que a nossa mentalidade seja estagnada, calcificada pelo dia a dia da vida. Isso é um mistério muito grande para mim, pelo menos. Mas eu nascido e criado na igreja, sempre me achei amigo de Deus, sempre me achei amigo do Senhor. Mas engraçado que aí vem um ano de 2019 na minha vida e eu me vejo em um vale de morte e eu fico assim, caramba, estou sozinho. E eu entendi que eu estava sozinho porque eu me afastei do meu amigo. Eu até tenho brincado com algumas pessoas, com alguns amigos, eu tenho conversado que parece que eu encontrei Jesus de fato em 2019. Parece que a sensação que eu tenho às vezes é de que parece que eu não era crente. Parece que eu não vivia com Deus, eu não andava com Deus. Tem uma sensação estranha. Um pensamento estranho me veio muito durante algum tempo. Uma crise. Caramba, será que eu não era crente? Será que eu... Na verdade, tudo que eu entendi, tudo que o Senhor sempre me mostrou é que, na verdade, eu só estava longe dele. E eu quero despertar você, apesar de eu estar falando bem devagar, porque eu quero que você pense junto comigo. Apesar de eu estar falando bem baixo, apesar de alguns aqui já terem se rendido ao sono, como diz a Bíblia aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Tem gente recebendo de outra maneira. Glória a Deus. Apesar de tudo isso, eu quero que você pense. Apesar de eu estar na igreja há 34, 35 anos, apesar de eu ser, não sei como é que você se encontra, apesar de você ser diácono, de você ser pastor, apesar de você ser líder de algum ministério, apesar de você ser ministro, apesar de você ser voluntário do Geração Vida, apesar da sua formação técnica, teórica, apesar da sua formação acadêmica, apesar da sua formação teológica, apesar de tudo, tira essa capa, eu quero que você pense na sua vida, tire isso, tire a capa, tire a máscara, se olha no espelho e se pergunte, eu sou mesmo um amigo de Deus? Deus me escolheu, será que eu escolho Deus? Será que eu tenho escolhido Deus? Será que realmente há uma confiança mútua? Confiança mútua a partir do princípio de que um amigo confia no outro e o outro confia no um. Parece tão óbvio isso, né? Aí eu quero te fazer uma pergunta, será que você confia em Deus como Noé confiou em Deus? Voltando para o exemplo de Noé, que foi sobre quem esse meu amigo e eu conversamos ao falar sobre os pilares de uma boa amizade. Sobre as coisas que a gente pode fazer para preservar uma boa amizade, um bom relacionamento com Deus. Porque Deus não nos chamou para uma relação bélica. Jesus foi bem claro, eu não chamei vocês, apesar de Senhor e Rei da vida de vocês, eu não chamei vocês para uma relação de senhorio apenas. Eu chamei para uma relação de amizade,
porque um rei, um senhor não confidencia nada. Um rei, um senhor não abre o seu coração. Um rei e um senhor não revela a sua palavra para ninguém. Um rei e um senhor não dá a sua mentalidade para ninguém. Um rei e um senhor não revela os segredos de ninguém. Mas Jesus, como ele não é rei conforme os homens, como ele não é senhor conforme os homens, ele diz: eu, apesar de rei e senhor, também vos chamo de amigo, porque eu divido com vocês a minha mentalidade. Não à toa o apóstolo Paulo vem dizendo mais à frente: nós temos a mente de Cristo. Cristo nos deu a possibilidade de pensarmos como Ele, de agirmos como Ele, de vivermos como Ele, e de cultivarmos um bom relacionamento com Deus como Ele teve. Aleluia. Noé tinha confiança no Senhor. Vamos voltar aqui um pouquinho para Noé. Noé tinha confiança no Senhor. Noé ouve o conselho, a palavra mais bizarra que algum ser humano talvez possa ter recebido. Noé recebe a ordem mais estranha de se obedecer. Lá em Gênesis 6, Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Versículo 12 vem dizendo: Deus observou grande maldade no mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Versículo 13 diz: assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira de cipreste, e cubra-a com betume, por dentro e por fora, para que não entre água. E aí Deus começa a dizer detalhadamente para Noé como que ele ia construir essa arca. Sozinho. Eu sei que você conhece a história de Noé, mas, caramba, pensa comigo, mais uma vez, pensa mais uma vez. Pensa pela 19ª vez na sua vida. Que loucura, cara. Que loucura, que doideira. Noé, só você está salvando nesse mundo. Vai construir um barco enorme, sozinho. Está com você. Gostei da Libra, como é que é? Ó? Como é que é? Sozinho. Como é que é? Gostei do sozinho. Só. Já falei ainda, vou aprender esse negócio, vou pregar em Libra um dia. Já pensou? Que legal? Bacana, né? Não, mas tem que ser assim. Não, bateu o pé. Bateu o palmo errado. Sozinho. Eu não sei você, mas eu fico chocado até hoje com esse negócio. De um vovô Noé, cansado, desgastado, igual eu e você. Sabe por que a gente vê tanta coisa nesse mundo? Tanta gente. Você já reparou como que tem gente nova, gente jovem, se arrastando, desesperado por qualquer coisa? Por quê? Porque esse mundo está cansando a gente rápido. Mas a solução para a gente viver nesse mundo que cansa é ser amigo de Deus. Jesus também viveu num mundo extremamente cansativo. Jesus lidou com pessoas extremamente cansativas. Jesus morre, ressuscita, e depois de ressuscitado, nem sei se estava certo, eu ia falar isso, mas depois de ressurreto, Jesus ainda tem que se cansar um bocado mais. Tá bom, toca aqui, para ver se eu sou eu mesmo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O mundo é cansativo, gente. Ao invés de ficar olhando para o mundo, ao invés de ficar olhando para as circunstâncias, na sua boa amizade com o Senhor, nesse cultivo de uma boa amizade, de um bom relacionamento com Deus, comece a cultivar confiança. Noé não olhou para circunstância nenhuma, nem pessoal, nem ao redor dele. Noé simplesmente ouviu uma ordem do Senhor. O Senhor se revelou amigo de Noé também, dizendo assim: ei, eu vou acabar com isso aqui tudo. Você percebeu isso? O Senhor chega para Noé e revela um segredo. O Senhor chega para Noé e fala assim: Noé, deixa eu te contar uma coisa.
Estou cansado disso aí que a gente está vivendo aí, que você está vivendo aí. E eu vou acabar com isso, eu vou preservar tudo por meio de você, Noé. E você vai construir uma arca. E você vai construir uma embarcação para você e sua família serem preservados. Deus chega para Noé e confia em Noé. E Noé corresponde a essa confiança. Diga comigo, confiança mútua. Diga mais forte, confiança mútua. Confiança, você precisa confiar em Deus. Às vezes nós ouvimos coisas e recebemos de Deus ordens para fazer certas coisas e a gente fica assim, não, isso não é de Deus. Às vezes a gente fica igual Gideão, né? Lembra da história de Gideão? Fez prova, não. Molha algodão, seca algodão. Me lembrou o filme do Karate Kid 3, né? Põe casaco, tira casaco. Seca algodão, molha algodão. Não, agora faz isso. Gosta de se beber com a mão, se beber com a língua. Mas o mais incrível disso tudo é que Deus é muito paciente. Moisés mesmo escreveu isso. O Senhor é paciente. O Senhor é paciente. Confie em Deus como Noé confiou em Deus. Gênesis 6, 22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Exatamente. Eu acho curiosa essa expressão exatamente, porque a gente recebe uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, e a gente confia, acredita, e no meio do caminho a gente pensa assim, não, deixa eu fazer isso daqui assim, porque não está dando certo, está demorando demais para acontecer, deixa eu adiantar esse processo, deixa eu acelerar isso. Quantos vocês estão entendendo? Digam amém. A gente precisa confiar mais em Deus. A gente precisa confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Esse é meu salmo predileto, 37. Confia no Senhor de todo o teu coração. Agrada-te do Senhor teu Deus, Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do amigo, confia no amigo. Confia que o amigo também é Senhor e Rei, e Criador, e sabe o que é melhor para a gente. Confia no amigo. O segundo pilar de uma boa amizade, de um bom relacionamento, que é a sinceridade. É outra coisa também que me faz pensar, será que eu ando de maneira sincera com Deus? E você talvez pense comigo, que é um pouco estranho a gente estar falando isso, porque assim, Deus conhece o coração da gente, Deus sabe o pensamento da gente. Como é que o salmista falou? Ainda a palavra não me chegou à boca e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim tu pões a tua mão. Sabes quando eu me deito e quando eu me levanto, esquadrinhas o meu andar, conhece tudo. Como que eu preciso ser sincero com Deus? Por que eu preciso ser sincero com Deus para preservar um bom relacionamento com Ele? Eu me lembro sempre de Jesus. Não tem como eu pregar ou como eu falar da palavra de Deus e não apontar para Jesus. Todos os exemplos da Bíblia são muito legais. Noé é um exemplo muito legal. Mas eu gostaria de apontar para Jesus agora, nossa maior referência, nosso maior padrão. Jesus foi muito sincero quando por 3 vezes ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, não me deixes sem a tua presença. O cálice não é a cruz. A gente pensa como o cálice sendo da cruz. Afasta de mim o cálice. Como se fosse a cruz, o sofrimento. Jesus sabia disso desde sempre, que ele nasceu para isso. Jesus sabia que ele nasceu para morrer, para sofrer, para padecer. A prova de que Jesus sempre soube
é aquele texto de Lucas. Aliás, se não me engano, é apenas mesmo Lucas que relata esse momento em que os pais de Jesus e toda a família de Jesus, Jesus com 12 anos de idade, eles estão em Jerusalém para celebrar a Páscoa, para celebrar, acho que era a Páscoa, a festa que eles estavam celebrando, se eu não me engano. E Jesus some. E aí Maria fica doida, meu Deus, cadê meu Deus? Cadê meu Jesus, meu menino? Aí achou Jesus discutindo a lei, conversando sobre a lei com os mestres. E o que Jesus fala para ela, você lembra? Ora, não convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Jesus sabia quem era, com 12 anos de idade. Ele sabia quem ele era, ele sabia para que ele tinha vindo ao mundo. Mas o cálice que Jesus está falando é o cálice de estar longe da presença de Deus. Porque Jesus, como sendo Deus, Senhor, Criador, ele sabia que o pecado afastava o homem de Deus. Ele sabia porque ele viu um homem chamado Adão pecar e se distanciar do Criador. E ele sabia que ele ia carregar o meu pecado, o seu pecado, e isso ia afastar ele de Deus. Consciente disso, desesperadamente e sinceramente ele clama: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas que todavia seja feita a sua vontade. Mas isso não tirou de Jesus a capacidade de ser sincero. Pai, eu não quero ficar sem tua presença. Porque a gente lê nos relatos dos evangelhos, Jesus constantemente buscando o Pai. Jesus constantemente se mostrando um amigo, se dando como amigo do Pai. João 17 mesmo, alguns capítulos mais à frente desse que a gente leu, João 15, a gente vê Jesus falando do relacionamento dele com Deus. Tem aquele versículo que eu acho muito bonito que diz: Pai, assim como eu e o Pai somos um, que assim também seja eu com vocês. Jesus falando aos seus discípulos, que nós sejamos um, como o Pai e eu somos um. E Jesus sofreu por estar distante do Pai, porque ele sabia que ele ia estar distante, ele sabia que o fato de carregar o meu pecado, o seu pecado, que o meu cálice e o seu cálice, ia fazer ele se afastar de Deus. Não à toa que depois ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Momento único na história, onde Pai, Filho e Espírito Santo se separam, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Mas vamos voltar para a sinceridade de Jesus. Jesus foi extremamente sincero. Pai, eu não quero ficar longe da tua presença. Eu quero convidar você para cultivar um bom relacionamento com Deus, a ser sincero. Seja sincero com Deus. Eu quero convidar você a fazer isso agora. Ainda não terminamos a mensagem, mas eu quero convidar você a curvar sua cabeça e ser sincero com Deus nesse instante, nessa hora. O que está no seu coração aí? Esvazia. Essa hora agora é hora para você esvaziar. O que está te cansando? O que está te preocupando? Para de fingir para Deus. Para de fingir para Deus. Se volte para Deus e fale: passa de mim esse cálice. Faça isso.
Toma os nossos temores, Deus, nas tuas mãos. Os nossos traumas, Pai. As nossas tristezas, as nossas dúvidas, a angústia que nos aperta o peito, a incerteza do amanhã. Toma, toma, Senhor. Em nome de Jesus. Toma, em nome de Jesus. Como Jesus, nós também fazemos nessa hora. Nós falamos também nessa hora, Pai, passa de mim esse cálice. Passa de mim esse cálice. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu ontem, meus irmãos, se você desejar continuar falando com Deus, fica à vontade. Fica tranquilo, continua falando com Ele. Se você ainda não entregou tudo, entregue. Entregue, agora é a hora. Mas deixa eu compartilhar com você uma coisa que aconteceu comigo ontem. Ontem no final do culto da juventude, eu estava conversando com uma pessoa que eu considero muito minha amiga. E essa pessoa chegou para mim e falou assim, algumas coisas da vida dela. Ela falou especificamente de um medo. E chegou para mim e falou assim, eu nunca falei disso para ninguém. Como que eu estou me sentindo bem de ter falado isso? Como que eu estou mais aliviada? E na hora eu fiquei sem jeito. E hoje de manhã acordada eu estava pensando nisso. E eu entendi que o alívio dela não foi por falar comigo. O alívio dela foi em poder tirar do coração dela esse fardo pesado e colocar sobre o amigo verdadeiro que é Jesus. E eu percebia nela como que aquilo tinha sido libertador para ela. Desejo que não só hoje, mas que todos os dias você chegue diante do amigo, sem amarra, sem reserva, sem medo. Se ele sonda o seu coração, se ele conhece os seus pensamentos, não tenha medo de falar para ele, Pai, eu estou com medo que isso aconteça na minha vida. Pai, eu temo por esse fato e por esse acontecimento na minha vida. Pai, eu não consigo fazer isso. Pai, é difícil te obedecer. Repita comigo, sinceridade. Diga mais forte, sinceridade. Confiança mútua, sinceridade e boa escuta. Boa escuta. É esse terceiro pilar de amizade, de um bom relacionamento, de preservarmos uma boa amizade com Deus. Boa escuta. O que Jesus falou? A gente leu lá em João 15. Os meus amigos fazem o que eu ordeno. Então, se Ele nos ordena, partimos do princípio de que o escutamos. Na quinta-feira, o pastor Marcos Awad fez uma citação sobre a diferença entre ouvir e escutar. E a gente está cansado de saber qual a diferença entre ouvir e escutar. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Alguém se arrisca a dizer? Virou EBD agora, EBD. Sério? Alguém arrisca aí dizer alguém sabe me dizer a diferença entre ouvir e escutar? Ninguém, gente? Momento histórico, vai, fala aí. Só não vou dar o microfone não, mas fala. É isso aí que você está falando aí, não sei o que você está falando. Como é que é? Escutar, você ouve por um ouvido, sai pelo outro. Ouvir, você prestar atenção. Olha aí. Uma coisa é só guardar informação. Outra coisa é colocar a informação em prática. Tá vendo aí, ó? Nova Vida Caxias, irmão.
atender, fazer algo com aquilo que se ouve, com aquilo que entra na cachola da gente. Como eu sempre brinco comigo mesmo, Deus me deu essa cabeça toda para guardar informação, mas me deu o resto do corpo para poder colocar em ação essa informação. Uma boa amizade com Deus parte do princípio que nós sabemos o que Ele quer, nós ouvimos os seus segredos revelados e caminhamos na direção dos seus segredos. Caminhamos na direção das suas palavras, confiantemente. Eu poderia dizer para você que talvez não seriam 3 pilares de uma amizade. Eu estou refletindo aqui junto com você, acho que você já percebeu isso. Talvez eu poderia melhorar dizendo que ao invés de serem 3 pilares para uma boa amizade, seriam 3 elementos que compõem os pilares de uma boa amizade. Porque eles estão intrínsecos, eles estão ligados, eles estão conectados. Quando eu confio, eu consigo ser sincero. E quando eu sou sincero, eu consigo entender aquilo que o amigo quer dizer. Isso é o que falta no mundo de hoje, né, gente? Empatia, né? O princípio de uma boa amizade é empatia. Nós temos nos tornado amigos do rei, interessados no favor do rei, interessados naquilo que o rei pode fazer por nós, interessados na troca, na influência. Eu sou amigo do rei, sou filho de Deus, comigo ninguém pode. Amigo é quem confia, amigo é quem é verdadeiro, amigo é quem faz alguma coisa com aquilo que se escuta, é quem faz alguma coisa com aquilo que se recebe. Amigo escuta bem, amigo coloca em ação tudo aquilo que recebe, todo segredo recebido do outro amigo. Quem nunca chegou para um amigo e falou assim: olha, pelo amor de Deus, não conta isso para ninguém não, que isso é segredo. E aí você, como um bom amigo que não conta esse segredo que lhe é confiado, o que você fez? Você foi um bom ouvinte, e como bom ouvinte você está colocando em ação aquilo. Você não está falando para ninguém, você está orando, você está intercedendo. Da mesma maneira, o Senhor deseja que vivamos assim com Ele, que a gente escute, que a gente obedeça, que a gente ponha em ação tudo aquilo que Ele falou. Jesus mesmo falou assim, que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem pratica é que é meu amigo. Quem não pratica não é amigo. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Você está com a sua Bíblia aí, aberta em Gênesis 6, 22? Você tem uma caneta aí? Vou falar uma coisa para você, rabisca a sua Bíblia aí. Puxa uma setinha do lado de Gênesis 6, 22, onde está escrito assim: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado, e escreva o seu nome. E você vai meditar em Gênesis 6, essa semana. E no final vai ler também, vai inculcar na sua mente: o Henrico fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Henrico fará como Deus lhe ordenar. Henrico, Ana Elza, Gênesis 6, 22. Henrico, Ana Elza, Felipe, Juliana, Paulinho, Lucas, Pedro, Sandra, Tamires, Jandira, fez, faz, Arthur fará tudo o que o Senhor lhe
e ordenar. Uma boa amizade com Deus. Esse é o meu desejo, que você cultive uma boa amizade com Deus, que você construa um bom relacionamento com Deus. Esse, muito mais que o meu desejo, esse é o desejo de Deus. Afinal de contas, é nele que está, né, gente? O querer e o realizar. Quero convidar você a ficar de pé junto comigo. Aleluia. Fazer hoje uma aliança com Deus. De observar sempre esses 3 princípios que eu tenho certeza que você anotou. Confiança mútua, sinceridade, boa escuta. Medita também em João 15, medita em Gênesis 6. Pode subir, gente. Aleluia. E você, aí no seu lugar, coloque isso como meta para 2020. Em 2020, eu vou ter um bom relacionamento com Deus. Em 2020, eu vou andar em comunhão com Deus. Em 2020, eu não vou negociar a minha amizade com Deus. Em 2020, eu não vou negociar os meus princípios com Deus. Em 2020, eu não vou abandonar os meus princípios. Em 2020, eu vou conservar tudo aquilo que o amigo mandou. Em 2020, eu vou caminhar debaixo da ordem do meu amigo. Fala com ele, faz essa aliança. Eu não estou só falando como você deve orar, eu estou fazendo a minha aliança com Deus aqui agora. Eu estou fazendo a aliança com Deus. Não tenha medo de fazer essa aliança. Tudo que o adversário quer é que você tenha medo. Tudo que o adversário quer é que você pense assim: ah, mas se eu fizer eu vou ter que cumprir. E ele faz você pensar isso porque ele não quer que você desfrute da vida que Deus tem para você. Ele não quer que você viva com a mentalidade de uma nova criatura, porque uma nova criatura pode caminhar como um amigo de Deus. Ele quer te enganar dizendo que você não tem condições de fazer essa aliança. Ora, quem é ele a não ser o pai da mentira? Não se deixe enganar, não se deixe levar por essa voz. Faça hoje a sua aliança com Deus. Faça hoje esse voto com Deus. Eu vou caminhar, eu vou conservar uma boa amizade contigo, Deus. Talvez você esteja tentado a pensar: ah, é melhor que não votes do que eu venha fazer um voto e não cumprir. Mas esse é um voto que eu e você precisamos fazer e precisamos cumprir. É uma questão de sobrevivência. Homens e mulheres não caminharam com Deus e morreram afogados em um dilúvio. Homens e mulheres decidiram andar longe de Deus. Noé, porém, andava em comunhão com Deus, e Noé foi salvo. É uma questão de sobrevivência. Faça essa aliança com Deus hoje. Coloca diante de Deus tudo aquilo que atrapalha a sua amizade, a sua boa amizade, tudo aquilo que tem feito no seu relacionamento com Deus algo tenso, algo estranho. Rejeite isso agora nessa manhã. Ele nos deu vida e vida em abundância. Ele nos deu uma nova vida, uma nova maneira de viver, uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Rejeite isso hoje. Está nas nossas mãos. Pai, eu faço aqui esse voto de andar com o Senhor em 2020 em comunhão, como Noé andou, como Moisés andou, como tantos homens andaram, principalmente como Jesus andou, como Jesus andou em comunhão contigo, Pai. Que nada nos roube a comunhão em 2020, Deus. Nos perdoa, Pai, porque temos deixado coisas nos distraírem da verdadeira comunhão. Nos perdoa porque pessoas nos têm tirado da verdadeira comunhão, porque circunstâncias têm tirado a gente da verdadeira comunhão, porque sentimentos têm tirado a gente da verdadeira comunhão. Pai, nós declaramos que nós não vivemos por vistas, nós vivemos pela fé. Nós andamos pela fé, e pela fé nós rejeitamos tudo aquilo que nos afasta de Ti, Pai.
tudo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, pro louvor da Tua glória. Amém.